Bonjour, ça va? Bom, espero que vocês estejam bem, porque hoje é uma aula difícil, uma aula complicada, uma aula de bem gramática, ok? Hoje a gente vai aprender coisas muito importantes, que é a questão do l'affirmation e la négation en français, ok? Vou explicar bem calmamente, não se desesperem, não entendeu alguma coisa, volta, tá? A intenção aqui é que vocês peguem bem essa parte porque é muito importante, tá? É como se a gente estivesse mostrando para vocês um manual de como afirmar e negar em francês. E isso vai servir para todos os verbos. Então, realmente uma aula importantíssima, tá? Então, l'affirmation. Quando a gente está afirmando alguma coisa, geralmente a gente usa os verbos. Os verbos na forma indicativa, o mode indicatif. Les verbes au mode indicatif. Como assim verbos ao modo indicativo? Vou dar um exemplo em português para ser mais fácil. Por exemplo, quando você quer afirmar que você gosta de pizza, você fala, eu gosto de pizza. O modo que está sendo aplicado ali é o modo indicativo, ok? É o modo afirmativo. Você está dizendo que você gosta de pizza, ok? Em francês é a mesma coisa. Em francês a gente falaria j'aime les pizzas, ok? Esse verbo está no modo indicativo no presente, geralmente. Claro que você pode afirmar no passado, no futuro, mas geralmente quando você quer dar uma afirmação é no presente, ok? E sempre usando os verbos. Os verbos no francês eles são divididos em 3 grupos. O primeiro grupo, os verbos que terminam por ER e alguns verbos que terminam por IR, ok? A gente já vai falar deles mais em específico. O segundo grupo são os verbos que terminam por IR, RE ou OIR. Não se preocupe, a gente vai dar o exemplo de cada um deles, tá? E o terceiro grupo, os outros. O que seriam os outros? Os verbos irregulares, por exemplo. Lembra do être e o avoir? Os dois verbos que a gente viu lá no comecinho, nas duas, se não me engano, na segunda aula, ok? Também, então, o terceiro grupo. Em português, como que é? Lembra que lá na escola que a gente aprendia o ar, ir, or? Lembra? Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa, com a exceção de que não necessariamente um verbo termina em IR, ele está no segundo grupo ou está no primeiro grupo, ok? Tem algumas regras mais implícitas, tá? A gente não vai entrar exatamente em quais regras fazem um verbo estar num grupo ou no outro, porque a intenção aqui é conversação. O que a gente quer mostrar para vocês é a conjugação de cada um desses verbos, ok? Vamos começar pelos que terminam com ER ou IR, ou o IR, isso, que são os do primeiro grupo, ok? Primeiro grupo. Exemplos de verbos do primeiro grupo. Manger, comer. Aimer, que é o verbo que a gente já falou agora no começo da aula. Aimer, que é amar, né? Gostar de alguma coisa. S'appeler, lembra na primeira aula que a gente falou de se présenter, que a gente usou o s'appeler, que é um verbo se chamar, ok? E offrir, que é um verbo que termina com IR, que faz parte do primeiro grupo. Agora, o que significa ser do primeiro grupo? Mais do que ser do primeiro grupo, não é que é um grupinho de amigos que adoram estar no primeiro grupo. Não. Mais do que estarem juntos, eles têm uma característica em comum, que é a conjugação. Como eles são conjugados, ok? Então, como que acontece essa conjugação? Sempre a gente pega a base do verbo. O que é a base do verbo? É o radical que a gente chama. Por exemplo, de aimer é en, ok? É basicamente a parte do verbo que não tem a terminação do ER. Então, que mange, s'appelle, ok? Esse aqui seria o radical, ou a base de cada um desses verbos. E a terminação desse grupo de verbos é a mesma, regular, tá? Então, o je termina com um E no final,
o tu, es, o il, elle, et, o nous, ons, esse aqui tá errado, tá, gente? Foi errado aqui na escrita. É on, ok? Vous é e, e o il é o ENT. Se vocês estão acompanhando as aulas desde o começo, vocês devem se lembrar, por exemplo, que na aula passada eu apresentei para vocês o verbo acheter. Lembra do verbo acheter? E lembra que ele terminava com essas terminações? Je achète, il achète, nous achetons. Lembra? E outros verbos também que a gente já viu. A gente já tá vendo os verbos regulares com R há muito tempo. E agora vocês sabem a razão pela qual eles têm essas terminações, ok? Então vamos pegar um exemplo para vocês verem como é que funciona. Por exemplo, o verbo manger, comer, ok? Olha como é que fica, presta atenção e escuta. Je mange, tu manges, il, elle mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Mais uma vez. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Ok? É regular, ou seja, para conjugar ele, como que eu conjuguei ele? Peguei o radical de manger, que é o M-A-N-G, ok? E acrescentei no final as terminaisons de acordo com o pronome pessoal, a pessoa, ok? Então, se você fosse fazer isso com o verbo aimer, por exemplo, aimer, que é o exemplo que eu dei antes, o que você ia fazer? Ia pegar esse radical e es, ok? Então, por exemplo, vou perguntar para você, como que seria no nu o verbo aimer? Nous aimons. Très bien. Como seria o verbo aimer, por exemplo, no tu? Tu aimes. Exatamente. Ok? Como seria no je, o verbo aimer? J'aime. Ok? Com a terminação e no final. Mesma coisa, lembra do s'appeler? S'appelons, nous s'appelons, vous s'appelez, il s'appelle. Pegou a regra, gente? Você consegue aplicar para qualquer verbo que a gente for pegar depois, ok? Por isso que é tão importante essa aula. Por isso que é tão importante, essa aula é do tipo da aula que você escreve, faz uma ficha para não esquecer, ok? Agora a gente vai pegar um outro verbo do primeiro grupo que termina com IR, para desmistificar a ideia de que só são conjugados dessa forma os verbos com ER. Não, tem alguns verbos com IR que também conjugam dessa mesma forma. O verbo offrir, ofertar, ok? Ofertar alguma coisa. J'offre uma flor, por exemplo. Ok? Ofertar. Aqui, já corrigindo aqui, j'offre, ok? Por que eu fiz isso? Porque começa com vogal. E aí o je fica com apóstrofe, ok? Então vamos lá, vou ler para vocês. J'offre, tu offres, il, elle offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent. Mais uma vez. J'offre, tu offres, il, elle offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent. Ok? Esse aqui eu vou pedir para vocês repetirem comigo, porque esse verbo é um pouquinho mais complicado, né? Vocês viram que tem o R ali no meio, que dá uma intensidade à palavra. Então, vou lá. J'offre, tu offres, il, elle offre, nous offrons, vous offrez, vous offrent, ils offrent. Só para marcar de novo, é vous offrez, tá? Vous offrez. Olha como confundiu até minha cabeça aqui. É vous offrez,
Por quê? Porque tem um EZ aqui que dá uma pequena abertura no E, então fica vous offrez, ok? Vous offre, ok? Então, mesma regra que eu usei para o manger. Eu pego o radical, o F, F, R, e coloco a terminaison, ok? Of, E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Muito importante para escrita, ok? Quais são os verbos do segundo grupo? São os verbos que terminam por IR, OIR e RE. Alguns exemplos aqui para vocês do segundo grupo. Vamos lá. Sortir, finir, choisir, lire, savoir. O que significa cada um desses verbos? O sortir. Sortir é sair de algum lugar. Sortir, ok? Finir, acabar. Finir. Choisir, escolher, ok? Lire, ler. E savoir, saber, ok? Mais importante do que saber a tradução de cada uma dessas coisas é saber a conjugação. O que eu quero preparar você para pegar um verbo que termina com essas terminações e que você saiba conjugar, ok? Então, a regra é pegar a base, assim como no primeiro grupo, a base de cada um dos verbos e acrescentar no final S, T, E, E, né? De falar E. Então, T, E, T. Gente, isso aqui você vai pegar olhando, lendo, ok? Parece complicado, mas a gente vai aplicar em algum verbo para você perceber. Por exemplo, o verbo sortir. Sortir. Ok? Como o verbo sortir é do segundo grupo, porque termina com E e R, ok? A gente aplica a regra de pegar a base e acrescentar a terminaison. Qual a terminaison do segundo grupo? S para je, S para tu, T para il, elle, on para nous, EZ para vous e ENT para il. Ok? Então, como é que ficaria? Só ouça primeiro. Je sors, tu sors, il, elle sort, nous sortons, vous sortez, il sort. Repare que esse verbo eu quase não falo no final, né? Do E no final. Eu não falo il sort. É il sort, ok? Então, repitam comigo, que esse verbo é importante. O verbo sortir, sair, ok? Então, je sors. Tu sors. Il, elle sort. Nous sortons. Vous sortez. Il sort. Il sort. Ok? Já aprendemos. Já vimos que no francês muitas vezes essas últimas letras não são pronunciadas. É do francês isso, tá? A gente no português está muito acostumado a sílaba por sílaba pronunciar. No francês não funciona desse jeito. Vamos pegando essa malícia, tá? Então, verbo sortir. Outro verbo, lire. Um verbo muito importante, lire. Je lis les contenus de la télé, conteúdo da televisão. Je lis um livro, ok? Ler. Então, mesma coisa. A gente pega a base, que nesse caso seria li, e acrescenta a terminaison do segundo grupo. S, T, E, Z, E, T. Ok? Então, como que ficaria? Je lis, tu lis, il, elle lit, nous lisons, vous lisez, il lise. Ok?
Mais uma vez, vou falar mais uma vez. Je lis, tu lis, il, elle lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent. Lise, não lisem. Lise, ok? Repitam comigo, então agora. Je lis, tu lis, il, elle lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent. Perfeito. As 3 primeiras palavras têm mais ou menos a mesma pronunciação. Je lis, tu lis, il lit. Praticamente a mesma pronunciação. Tomar cuidado, porque li também pode ser cama. Esse L-I-T, tá? Pode ser cama também. Então, presta atenção no contexto que você escutar essa palavra. Ok? Aqui também, a gente não pronuncia o S, então não fica lis. Lis é li, li, li. Ok? Mais um verbo do segundo grupo, pra gente fixar bem. É o savoir, porque ele é do segundo grupo, porque ele termina com O-I-R. Ok? Qual a base dele? A base do savoir vai ser o ça para os 3 primeiros pronomes, je, tu, il, elle, e ça para nous, vous, ils. Por que, gente, isso acontece? Pela questão da sonoridade, entendeu? Como eu tenho que acrescentar o S, imagina escrever S-A-V-S, saves. Não ia dar certo, né? Então, por isso que eles pegam o sa e acrescentam o S, colocam o I no meio, questão de sonoridade completa, ok? Porque se vocês ouvirem, olhem como fica. Je sais, tu sais, il, elle, sait. Nous savons, vous savez, ils savent. Viu como fica bem sonoro? De novo. Je sais, tu sais, il, elle sait, nous savons, vous savez, ils savent. Ok? Então, isso aqui, esse A com I fica C. Il sait, tu sais. Como se fosse um E mesmo, tá? E mesma coisa no il, elle, sait. Ok? O T ali é mera escrita, na hora de falar, mesma coisa. Falem comigo então. Je sais, tu sais, il, elle sait, nous savons, vous savez, ils savent. Ok? Eu nem temos jeito para vocês responderem, né? Vamos fazer de novo para vocês pegarem bem? Je sais, tu sais, il, elle sait, nous savons, vous savez, ils savent. Deu pra pegar mais ou menos? Gente, esses foram os verbos que a gente trouxe como exemplo para falar dos 2 primeiros grupos. O terceiro grupo são os outros verbos irregulares que a gente vai vendo aos poucos. Assim como a gente já viu avoir e être, que, por exemplo, être termina com RE, mas ele não tá no segundo grupo, por isso ele é irregular, ok? Avoir também termina com O e R e não tá no segundo grupo porque se conjuga de forma diferente. A gramática em francês é bem chata, assim como no português, mas é muito importante. Porque a partir de agora, se vocês pegarem bem isso, você pegou algum outro verbo que termina com O e R, por exemplo, ou com RE, por exemplo, boire, que é beber. Você já sabe que boire é je bois, tu bois, il boit, ok? Qualquer outro verbo que vocês pegarem com ER, que seja regular, também vocês já vão poder conjugar. Por exemplo, um verbo que termina com ER, acheter, como a gente falou outra vez. J'achète, tu achètes, il achète. Vocês já vão saber. Então, a ideia é mostrar essa parte mais chatinha mesmo para vocês, porque é meio maçante, mas para vocês estarem preparados para o que vier pela frente, ok? Então, essa é uma parte que demanda de vocês aí de casa mais estudo, ok? Vocês vão ter que pegar alguns verbos e escrever numa folha, por exemplo, alguns verbos aqui, o choisir, eu não conjuguei aqui com vocês. Vocês podem pegar o choisir, já sabe qual a terminação, e conjugar em casa.
E aí como se faz para corrigir? Tem vários verbos, tem vários sites desculpa, de conjugação em francês, ok? Tem o La Conjugaison, que é o mais famoso e mais confiável deles. La Conjugaison, ele mostra para vocês a conjugação de todos os verbos. Então, é ideal que vocês conjuguem esses verbos e vão lá corrigi-los, tá? É muito importante essa parte. Eu sei que é maçante, mas os verbos são muito importantes, né? É a base de qualquer língua, tá bom? Agora a gente vai aprender a negação. A gente aprendeu aqui a afirmar uma coisa através dos verbos e a gente vai negá-los. Como funciona a negação em francês? Basicamente com ne e com pas. Ne, pas. O que vem no meio? O verbo. Sempre, sempre, sempre. Gente, verbe. Sempre o verbo vem aqui no meio. Não existe exceção a isso. Pelo amor de Deus, ó. Uma das únicas regras em francês que eu digo pra vocês que não tem exceção é o verbo entre ne e pas. Sempre. É um blocão. Ne, verbo, pas. Ok? Tem também o ne, verbo, plus. O ne, pas é justamente para você fazer uma negação. Por exemplo, je ne mange pas. Eu não como. Negação simples. Agora, tem as variações da negação. Você pode falar também je ne mange plus. O que é je ne mange plus? Eu não como mais. O plus é mais. Então, como se você falasse eu não como mais. Ok? Escrevi do ladinho para vocês pegarem bem a ideia. Je ne mange jamais. 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 Mesma coisa que português. Eu não como jamais. Jamais. Tipo, ou nunca também. Tem esse sentido de jamais ou nunca, né? Que são sinônimos. Eu não como nunca. Je ne mange jamais pizza. Je ne mange jamais pizza. Ok? Não como nunca. Ou tem je ou ir, alguma coisa, ne, verbo, rien. Rien é nada. Ok? Então, por exemplo, se eu falo, continuando no verbo manger, né? Que eu aparentemente estou com fome. Estou usando só o verbo manger, o verbo comer. Por exemplo, je ne mange rien. Je ne mange rien é eu não como nada. Ok? Você pode chegar no restaurante, você não tá com fome e falar, je ne mange rien. Não vou comer nada hoje. Ok? São as variações da negação. Claro que a mais usada delas é a primeira, né? A rainha aqui da negação é o ne pas. Vamos ver muito, tá bom? Então, vamos ver. Je suis brésilienne. Lembra lá da nacionalidade, de se apresentar? Je suis brésilienne, por exemplo. Eu sou brasileira. Agora, se você não é brasileiro, como você falaria? Je ne suis pas brésilienne. Je ne suis pas brésilienne. Repitam. Je ne suis pas brésilienne. Ou je ne suis pas brésilien. Se você é um homem. Je ne suis pas brésilien. Ok? Vamos aqui. Repare. O ne vai antes do verbo. Conjugação aqui do verbo être. E o pas depois do verbo. Não tem exceção, gente. É sempre assim. E sempre o ne e o pas, tá? Je ne suis pas alguma coisa. Por exemplo, você quer dizer que você não é professor. Je ne suis pas professeur, por exemplo. Ah, je suis professeur. Je ne suis pas professeur. Ok? Negação. Por exemplo, j'ai 50 ans. J'ai 50 ans. O que isso quer dizer? Vamos ver se vocês lembram das aulas sobre idade. Eu tenho 50 anos. Agora, se você quer dizer eu não tenho 50 anos, je n'ai pas 50 ans. Je n'ai pas 50 ans. Repitam. Je n'ai pas 50 ans. Ok? Pensa em uma idade que as pessoas te deem pra você
Quando a pessoa quer adivinhar a tua idade, você fala, adivinha a minha idade. A pessoa pensa na minha idade. Pensa na minha idade e fala em francês. Je n'ai pas tant ans. Pensa aí, fala aí com você mesmo. Exatamente. Por exemplo, como eu acho que sempre falam que eu tenho 18 anos. Je n'ai pas 18 ans. Je n'ai pas 18 ans. Ok? Aqui, lembrando, uma minúcia aqui. Esse aqui tem apóstrofe. Alguém sabe me dizer por quê? Exatamente, porque o verbo começa com A. A próxima palavra começa com A. Então, a gente suprime esse Ezinho e coloca um apóstrofe. Ok? Très bien. Por exemplo, je sais épeler cultiver. Épeler. Lá nas aulas de alfabeto, épeler, soletrar. Nossa, estrelinha para quem lembrou que é esse verbo, que é bem diferente do português, né? Épeler, épeler. Je sais épeler cultiver. Eu sei soletrar cultive. Mas, no teu caso, pode ser que você não sabe soletrar cultive. Então, você fala, je ne sais pas épeler cultiver. Je ne sais pas épeler cultiver. Repitam comigo. Je ne sais pas épeler cultiver. Ok? Je ne sais pas épeler. Esse verbo aqui, essa construção aqui, je ne sais pas, é bem importante, porque é uma frase relativamente comum de ser ouvida, je ne sais pas. Né? Você pergunta, sabe quando a pessoa não sabe sobre o assunto que você está falando, ou na verdade só quer fugir do assunto, você fala, je ne sais pas, não sei. Ok? Então, guardem na memória je ne sais pas. Por exemplo, agora a gente vai trazer as outras variações da negação. Tem também o ne, rien. Por exemplo, nous mangeons du chocolat. Nous mangeons du chocolat. Nós comemos chocolate. Nous mangeons du chocolat. Ou a gente pode falar nous ne mangeons rien. Nous ne mangeons rien. Mangeons, desculpa. Nous ne mangeons rien. Repita comigo. Nous ne mangeons rien. O que seria o nous ne mangeons rien? Nós não comemos nada. Então, pode falar, nós comemos chocolate. A pessoa pode falar, nós não comemos nada. Ok? Nous ne mangeons rien. Outro exemplo, com o verbo sortir, que a gente trabalhou hoje. Il sort tous les samedis. Il sort tous les samedis. Samedi. Pega na memória, sábado, exatamente. Il sort tous les samedis. Ele sai todos os sábados. Ou, você pode dizer assim, ó. Il ne sort jamais. Il ne sort jamais. Repitam. Il ne sort jamais. Il ne sort jamais. Ele nunca sai. Ok? Elle aime pizza. Elle aime pizza. Ela gosta de pizza, ama pizza. Ok? Elle n'aime plus pizza. Elle n'aime plus pizza. Alguém consegue me apontar um erro que eu deixei passar? Isso. Aqui, ó. Apóstrofe, ok? Je n'aime plus pizza. Repitam. Je n'aime plus pizza. Exatamente. Elle aime pizza, elle n'aime plus pizza. Vamos fazer outros exemplos? J'adore les français. Eu adoro francês. Je n'adore pas les français. Eu não gosto do francês. Por exemplo, je sors tous les dimanches. Eu saio todos os domingos. Je ne sors jamais. Eu nunca saio. Je ne sors jamais. Nous mangeons du chocolat. Nous mangeons uma coisa para comer, gente. Uma coisa para comer, eu não consigo pensar. Mais uma coisa boa para comer do riz, por exemplo, arroz, ok? Nous mangeons du riz. Ou je mange du riz. Ok? E a pessoa pode falar, je ne mange rien. Não vou comer nada. Ok?
Ou, por exemplo, você pode dizer je lis beaucoup. Eu leio muito. A pessoa pode dizer je ne lis rien. Eu não leio nada. Ok? Vejam como essa aula é frutífera, né? A gente pode criar várias frases com essas expressões que a gente aprendeu hoje. Então, aí a lição de casa. A gente aprendeu vários verbos hoje, que eu já falei que seria interessante vocês conjugarem aí na sua casa. E expressões. Expressões que você pode trazer para o seu cotidiano. Você pode dizer alguma coisa que você faz, ou que você não faz, ou negar alguma coisa, ou afirmar alguma coisa. Um campo de possibilidades. É bem importante que vocês aproveitem elas para estudar aí na sua casa, ok? Então, à la prochaine. Au revoir.